Sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Portanto, a apresentação dura o dia todo, dura desde as 11 até às 4, com uma hora de almoço, e todas as apresentações têm a ver com o tema multinacionais e justiça. Portanto, esta primeira apresentação é a introdução à campanha e ao curso dos multiplicadores, enquanto que as outras apresentações que vão ser feitas, estas da parte da manhã, são sobre os mecanismos de resolução de disputas, e estas da parte da tarde são sobre a impunidade empresarial. A ideia desta apresentação tem a ver com um processo que eu vou explicar em maior detalhe de uma grande campanha europeia que está a ser criada. No contexto dessa campanha, houve uma sessão de formação em Bruxelas, e a sessão de formação até se chamava o curso dos multiplicadores. E não é por acaso que é o curso dos multiplicadores, é o curso dos multiplicadores porque a ideia é as pessoas que apreendem essa formação, depois elas próprias vão dar a formação nos seus países respectivos, e idealmente as pessoas, depois vendo as apresentações, também poderiam elas próprias multiplicar. E é nesse contexto que eles também nos deram os materiais que usaram em Bruxelas, e portanto as apresentações aqui sobre ISDS, MIC e Tratado Vinculativo, todas elas não são apresentações da minha autoria. A única coisa que nós fizemos no caso destas do ISDS e do MIC foi traduzir. Não chegámos a conseguir traduzir as sobre o Tratado Vinculativo, claro que eu vou dá-las em português e espero conseguir tê-las traduzidas em breve. Por acaso isto já devia ter dito, mas digo-vos agora, peço que ponham depois, preencham o vosso e-mail ali, porque assim eu poderei enviar-vos o material que for usado, com esta expectativa de depois as pessoas poderem fazer darem a sua própria formação, se assim estiverem interessados, ou pelo menos para terem a documentação e poderem saber destas questões com mais detalhe e mais pormenor, porque além dos PDFs vou também enviar além dos slides, vou também enviar um conjunto de PDFs que entram nestes assuntos em maior detalhe. De qualquer das formas, esta primeira apresentação de todas, que é que nós estamos a ver, é uma apresentação da minha autoria e é um bocadinho mais leve, portanto não entra tanto em detalhe como as outras, é mais para dar uma perspectiva global, explicar o que é que está em causa, idealmente entusiasmar-vos para o que vem aí. E portanto é essa que eu vou imediatamente passar à frente, e vou passar à frente começando com vídeos muito curtinhos que descrevem, dão um panorama geral em muito poucos minutos. Então este vídeo que aqui vai ser colocado é sobre o ISDS, em menos de 4 minutos dá um panorama geral sobre o que é que está em causa. What is ISDS? The EU is hoping to attract foreign investors with new international agreements. Thereby, potential partners are being promised a special privilege: the Investor State Dispute Settlement, ISDS. ISDS allows investors to take legal action against government measures at private arbitration tribunals. Here, it is not independent judges making the decisions, but lawyers with close ties to business. This exclusive power of proceedings could cost us and our democracy very dearly. The response to the nuclear phase-out is a case in point. Energy companies are not happy that Germany has opted to abandon nuclear energy, and so E.ON and RWE have launched legal proceedings at the German Federal Constitutional Court. If this wasn't enough, the Swedish company Vattenfall is appealing at a private ISDS arbitration tribunal, where it is demanding 3.7 billion euros in compensation. These tribunals take place behind closed doors, and case documents are almost always kept secret. Decisions are made by 3 lawyers who work for major private law firms. Depending on the case, these lawyers can simply switch roles. Sometimes prosecutor, other times on the defense, or even acting as arbitrating judge. Moreover, these unaccountable figures have the power to overturn the judgments of the constitutional courts. Throughout, the arbitrators are earning big sums. $1,000 per hour is not unusual. In the background,
Their law firms lobby the corporations to sue as often as possible, or help them to establish subsidiaries in certain countries so they can file yet more ISDS lawsuits. This trick was employed by Canadian company Lone Pine, which shifted its headquarters to the United States in order to sue Canada for its ban on fracking. The arbitrators also help corporations to raise funds for further lawsuits. The significant legal costs are paid upfront by investors in return for a share of the profits. It's a thriving business, at the expense of taxpayers, the environment, and hard-won social achievements. If the state is unwilling or unable to pay up, the only recourse is to abolish the very regulations that the corporations are objecting to. This was the fate of the environmental standards for the coal-fired power plant in Hamburg-Moorburg. These were ditched because the owner, Vattenfall, demanded 1.4 billion euros in compensation. Just the threat of ISDS lawsuits can mean that measures to protect the environment, consumers, and social standards fail to become enacted at all. The number of ISDS lawsuits is rising rapidly. To date, there are 568 known cases worldwide. Among other things, corporations are suing to block a raising of the minimum wage, block health protection measures, overturn a ban on toxic waste dumping in a drinking water area, block compensation for victims of apartheid, block the repeal of water privatization, or block the terms of bank bailouts. Lawsuits of this kind will occur ever more frequently if the planned agreement with the USA and Canada enters into force. These two agreements alone would allow more than 100,000 companies to circumvent our constitutional democracy. This includes many of the world's largest corporations, such as Monsanto, Exxon, Nestle, and BASF. Please help to stop this agreement before it's too late. Share this video and add your signature now to stop TTIP and CETA. Pronto, a campanha que eu vou aqui descrever em linhas gerais tem duas grandes bases. Uma foi mais ou menos descrita por este vídeo, a próxima é descrita pelo vídeo seguinte. Antes do vídeo começar, eu queria só dizer que, infelizmente, portanto, isto vai ser uma campanha conduzida pela sociedade civil, não pelos partidos, embora nós queiramos que os partidos adiram e que se juntem a esta causa, tantos quanto possível. Portanto, qualquer partido que não seja contra a democracia é bem-vindo. No entanto, no caso deste segundo tema, que é o da impunidade empresarial, e aqui vai haver uma descrição leve, não existia material, pelo menos tão curto, disponível que não fosse de um dos blocos partidários na esquerda, portanto, no Parlamento Europeu. Portanto, com este pequeno alerta, eu acho que o vídeo está muito bom, independentemente da autoria. Assim que a sociedade civil produzir um vídeo com igual qualidade, vamos passar a usar esse. E pronto, sem mais demoras, deixo-vos com o vídeo. When multinational corporations violate human rights in developing countries, governments often turn a blind eye. They are afraid to penalize companies for fear that they will take their business to another country where human rights and environmental standards are even lower. Trade unions are often powerless in this situation. When there is a court case, the companies often claim that subsidiaries or other companies in the supply chain are at fault, and judges tend to agree with them. For example, when Texaco spilled oil all over the Amazon in Ecuador, a group of affected communities sued Chevron, the company that owns Texaco. But Chevron passed the blame onto a complex network of subsidiaries and used legal loopholes to avoid all responsibility. When companies pass the blame like this, the court case has to move to another country and start all over again, making it really difficult to get justice. Meanwhile, human rights violations and environmental destruction get totally out of control. But what
international organization that could do something about this. The United Nations Human Rights Council is working on a treaty on business and human rights that aims to address these problems. There are already voluntary guidelines on this, but when companies can choose whether they implement human rights or not, then nothing really changes. That's why the treaty needs to be binding. When rules are binding and governments enforce them, that's when real changes occur. The treaty is a tool that would give more power to governments and affected communities to punish companies that violate human rights. It would even mean that big businesses could be held accountable, not only in law courts in countries where violations occur, but also in courts in their home countries. For human rights to win over corporate greed, we need a binding treaty. Take action today to help make it happen. Isso já não está em full screen. Acho que não está em full screen ainda. Não está, não. Tá, ok, perfeito. Pronto, então estes dois são os temas assim, digamos, estruturantes da campanha que vem aí. Esta apresentação é, como digo, é uma apresentação mais pessoal e, portanto, aquilo que eu vos vou falar agora é a minha leitura sobre a importância desta campanha. E a importância desta campanha tem a ver com um diagnóstico que, pelo menos, eu faço, o de que, neste momento, a globalização da forma como está organizada tem conduzido a um conjunto de insustentabilidades. Então, uma das insustentabilidades tem a ver com o aquecimento global. Como mostra aqui, pronto, vocês podem ver aqui a subida das temperaturas, mas é preciso ver que todos os custos que já têm existido, que são relacionados com as alterações climáticas, são apenas a ponta do iceberg. Não dão para nós termos noção daquilo que vem aí. Na verdade, as estimativas que foram feitas dos danos humanos e materiais causados pelo aquecimento global é que eles podem superar, talvez em uma ordem de grandeza, os da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar de uma situação verdadeiramente avassaladora para a qual a sociedade no geral está a reagir de forma bastante míope. No entanto, podes passar o slide. No entanto, o aquecimento global é apenas um dos vários problemas ambientais que ameaçam o nosso futuro, não é? Portanto, um deles é o facto da desflorestação. Há poucas décadas as florestas tropicais ocupavam cerca de 15% da superfície terrestre, hoje ocupam 6 ou 7%. Eu já vi quem conteste que o ritmo não abrandou. Eu escrevo aqui que o ritmo não abrandou, há quem já vi escrito que afinal o ritmo abrandou. Mesmo que tenha abrandado, quer dizer, acho que os dados são bastante claros em relação ao que está a acontecer. Portanto, no fundo é a dúvida se as florestas tropicais neste contexto vão durar se calhar uns 10 ou 15 anos ou 30. Quer dizer, no fundo é isso que está em causa. A extinção de animais foi 100 vezes mais rápida do que costumava ser. Portanto, nós não só estamos a causar a 6ª extinção em massa, mas estamos a fazê-lo a um ritmo muito mais rápido do que até situações deste género anteriores. E depois, quer dizer, há uma série de outras questões. O excesso de plástico nos oceanos, a destruição dos solos, o envenenamento dos rios, quer dizer, há assim um conjunto de situações que eu não vou abordar em detalhe, é apenas para dar a noção de que o atual contexto, a atual forma como nós estamos a gerir o comércio internacional está a causar problemas ambientais gravíssimos que em muito ultrapassam apenas a questão das alterações climáticas, embora só esse por si, como digo, já pode ser uma catástrofe superior em termos materiais e humanos à Segunda Guerra Mundial. Aliás, bastante superior. Se passarem para o slide a seguir. Pronto, eu também queria dizer que não são só as questões ambientais que mostram algumas ameaças que resultam da forma como nos estamos a organizar. Estes slides que aqui aparecem são até estimativas bastante conservadoras, quando eu digo conservadoras no sentido de serem, portanto, digamos que há um patamar de diferentes estimativas e as que são menos
entre aspas, alarmistas, são estas que eu aqui apresento. E estas que eu aqui apresento, como vocês podem ver, têm aqui a concentração da riqueza. Neste caso é os 10% com maior património. Aqui está o património mais ou menos que têm alcançado. Aqui os 1% com mais património. Aqui os 0,1% com mais património. E nós conseguimos ver que há aqui algum grau de desequilíbrio ou de insustentabilidade. E eu gosto também de aqui, estes dados aqui em baixo. Estes dados aqui são para o mundo inteiro, enquanto que estes dados são para os Estados Unidos. Mas estes dados para os Estados Unidos também são muito elucidativos. Aqui podemos ver que existia um grau de concentração de riqueza muito elevado que deu origem à crise de 1930 e à ascensão, pronto, à Segunda Guerra Mundial, à ascensão da extrema-direita, etc. Depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos aqui um período onde a concentração de riqueza estava num nível menor. E depois aqui, a partir dos anos 80, nós vemos aqui novamente uma subida muito grande. E aqui nós podemos ver em relação aos salários, e eu acho que isto é um aspecto importante. Portanto, vocês podem ver esta linha aqui é a produtividade. Portanto, a produtividade sempre a subir. Aqui, até mais ou menos aos anos 80, nós vemos os salários a acompanharem a subida da produtividade. E aqui, isto é os salários reais, portanto já ajustados à inflação. Aqui nós vemos os salários estagnados, enquanto a produtividade continua a subir, as pessoas em geral não tiraram os proveitos e, portanto, quando se previa, mais ou menos nos anos 30, que a este ritmo as pessoas vão trabalhar muito menos horas, vão ter muito mais prosperidade, essa tendência deixou de existir porque as pessoas deixaram de receber os benefícios do aumento da produtividade e, portanto, deixaram de ter o potencial para, por exemplo, aumentar o tempo de lazer, etc. Portanto, este quadro também é importante porque nos mostra que, e isto é uma coisa que também convém assumir, há coisas positivas que têm acontecido em resultado da globalização. No mundo, a miséria tem diminuído, a fome tem diminuído, portanto, há alguns aspectos positivos. Mas, tal como mostra este gráfico, esses aspectos positivos poderiam acontecer na mesma se tivéssemos uma forma mais equilibrada de funcionar em relação à estruturação que temos para o comércio internacional. Portanto, é aqui, mais ou menos, há um período a partir do qual temos um enquadramento legal diferente e que, a meu ver, conduziu a desequilíbrios gritantes e que, além de todas as ameaças que eu apresentei, podes passar para o slide seguinte, ao esvaziarem a democracia, ameaçam a própria democracia. E, portanto, aqui o que nós estamos a ver é algo que, desculpa, eu recuo aqui no slide, eu tinha dito que quando as desigualdades estavam neste lado, houve um conjunto, houve já no passado aqui a ascensão da extrema-direita, agora que as desigualdades estão a atingir um ponto parecido, se calhar não é por acaso que em todo o mundo, agora então, não é por acaso que se calhar em todo o mundo nós vemos esta ascensão de extremismos, em particular de extremismos que dão completamente a resposta errada. Portanto, se de facto a falta de solidariedade e a falta de... foi o problema que causou, foi aquilo que causou este problema, esta gente naturalmente quer agravá-lo ainda mais porque todas as propostas que fazem são propostas onde, em vez da empatia, escolhem os bodes expiatórios errados, escolhem os mais frágeis, os mais indefesos, como sendo eles os culpados desta crise e, portanto, escolhendo o alvo errado, podem contribuir para agravar muitos problemas, como aliás fizeram antes da Segunda Guerra Mundial. Pronto, isto, novamente, isto que eu estou aqui a apresentar é uma perspectiva pessoal deste assunto. Portanto, o curso de multiplicador de Bruxelas não faz esta leitura. Isto é uma leitura que eu estou a fazer e a partilhar convosco. Podes passar. Pronto, agora, portanto, quando nós vemos que a globalização, a forma como tem sido realizada, tem dado estes resultados, nós temos de olhar para quais é que são os alicerces da globalização. E os alicerces da globalização são os tratados comerciais multilaterais em vigor. E, portanto, há tratados muito importantes, como o NAFTA, o Tratado da Carta de Energia, o Mercosur, há muitos outros. Além destes aqui, há um conjunto de tratados comerciais bilaterais em vigor. Só para estas cláusulas de proteção de investimento de que o vídeo do ISDS falava, estão presentes em cerca de 2.600 em todo o mundo. Portanto, isto realmente é esta rede, digamos, que
enquadra do ponto de vista global a forma como tem acontecido a globalização, principalmente nas últimas décadas. E agora temos aqui um conjunto de tratados comerciais recentes que vão ainda mais longe no seu ataque ao Estado de Direito e à democracia. Portanto, o TTIP, o CETA, o TPP, ali está um P a mais, o JEFTA foi anteontem, ou foi na passada quarta-feira que foi aprovado no Parlamento Europeu. Não, dia 12. Pronto, foi na quarta-feira, não foi? Portanto, Foi, exatamente, dia 11, que foi aprovado no Parlamento Europeu. Este gráfico que aqui se mostra é algo que o vídeo já tinha apresentado, mas que eu quis dar mais destaque. É que, como nós podemos ver aqui, isto é uma tendência crescente. Portanto, nós vemos assim que houve muito poucos casos de ISDS até ao ano de 95, e a partir daqui nós vemos isto a intensificar-se. Portanto, quando nós vemos esta distribuição das desigualdades inquinada, há uma relação muito profunda. E atenção, que a relação não tem só a ver com o número de casos que existem. Quanto mais casos existem, mais o corpo, os legisladores, de forma preventiva, digamos assim, condicionam a forma de criar legislação à ameaça deste tipo de tratados. Portanto, nós não podemos medir o impacto real que estes tratados têm devido a este efeito intimidatório, mas aquilo que nós podemos ver é que, de facto, isto tem sido uma tendência crescente. E depois, se passares para a próxima. Eu aqui, embora o vídeo já tenha dado alguns exemplos, eu quero também de uma forma, e depois há uma apresentação que vai explorar estas questões em maior detalhe, eu queria mesmo assim dar alguns casos de uma forma muito breve, para quem só vir, pelo menos só vir esta apresentação. Portanto, aqui, em 98, depois de uma multinacional desafiar o Canadá, portanto, pela abolição de um gás tóxico de aditivo de gasolina, o Canadá retirou a abolição, pagou 13 milhões... Não, é 13 milhões de dólares? Sim, bom, ok. 13 milhões de dólares para resolver o caso por comum acordo. Sim, portanto, de facto a indemnização é pequenina, mas nós temos de ver que, além da indemnização, houve a retirada da legislação. Aqui, em 2012, o Equador foi ordenado a pagar 1,4 mil milhões de dólares depois de terminar um acordo de exploração de petróleo, embora esta exploração tenha causado destruição ambiental e resultado na violação de vários direitos humanos durante um período de 30 anos. Em 2011, depois de uma companhia de energia desafiar os padrões ambientais da Alemanha que protegem o rio dos impactos de uma central a carvão, a Alemanha baixou os padrões das suas leis de proteção ambiental. Portanto, isto é aquele caso da Vattenfall que também foi aludido no vídeo, mas pronto, vale a pena nós percebermos. Isto são tudo... Exatamente, isto são tudo casos de efeito intimidador. Portanto, aqui nós estamos a falar de situações onde o governo... por acaso não, aqui ele está a dizer que pagou, mas... não, ok, porque passou lá e foi passado. Isso está automático? Não. Ok, pronto, desculpa. Exatamente, portanto, aqui desculpem lá a confusão. Aqui são exemplos de casos fechados em que foram pagas indemnizações e agora o slide a seguir é alguns exemplos de efeito intimidador. Geralmente nós não podemos saber do efeito intimidador, ele acontece sem que as pessoas saibam, mas houve circunstâncias em que houve documentos que vieram a público que permitiram saber que de facto tinha havido um efeito intimidador. Aqui temos uma fábrica em El Salvador que envenenou uma aldeia com chumbo, matando alguns dos seus habitantes, incluindo crianças. O governo acusou a empresa de violar as suas leis ambientais. Aqui até entra um bocadinho mais de detalhe. De facto, o governo conseguiu condenar várias pessoas associadas à empresa por esta violação. Mas foi quando foi à gestão de topo da empresa é que a gestão de topo então recorreu à ameaça de ISDS para dizer ao governo do Equador: se tu vais atrás de nós, nós ameaçamos-te com ISDS. E o governo recuou. E de facto a gestão de topo ficou impune, apesar de ser indiretamente responsável, ou relativamente diretamente, pela morte de habitantes, incluindo crianças. Portanto, aqui o governo do Guatemala ordenou a suspensão de operações nesta mina para evitar violações iminentes de direitos humanos e graves impactos ambientais. Depois da suspensão, o governo recuou. Aqui a citação está um bocadinho incompleta porque senão era muito grande. Houve vários fatores que levaram a esta decisão do governo, mas uma delas, isto são documentos que depois vieram ao público, uma delas era de facto o receio de uma ação ISDS. E aqui, numa situação muito parecida, o governo da Indonésia isentou a Newcrest Mining, sediada na Austrália, de uma proibição de mineração a céu aberto.
E novamente, documentos vieram ao público e é porque temia que a empresa de mineração contestasse a decisão em arbitragem. E, desculpa, João, é interessante perceber que são países, não são países de topo, a nível... São países de Pois, isso, exatamente, isso é uma questão que importa dizer. Exatamente, nos primeiros anos, e depois na apresentação sobre a ISDS isso vai ser falado um bocadinho em maior detalhe, mas nos primeiros anos são principalmente países menos desenvolvidos que estão sob ataque disto, e agora em anos mais recentes, mesmo países ditos desenvolvidos começaram sob ataque. E portanto nós temos os casos mais recentes em Espanha, em Itália, houve estes casos da Alemanha e do Canadá, são tudo casos mais recentes. Portanto, da mesma maneira que em número absoluto houve esta tendência de aumento dos casos de ISDS, também houve esta tendência para agora mesmo em, digamos, democracias consolidadas também se atacar as decisões dos governos. E agora no próximo slide, eu creio que... Podes passar? Exatamente. Agora o próximo slide é para nós percebermos que isto, que à medida que houve esta tendência que a Conceição estava a falar de cada vez mais irem aos países desenvolvidos, em Portugal, que um país em relação ao qual nunca se tinha ouvido falar nestas questões de ISDS, agora de repente já se começou a ouvir falar. E então um dos casos foi quando houve a subconcessão da Carris e Metropolitana de Lisboa-Avanza, e o governo quis recuar nesta subconcessão, o grupo Autobuses do Oriente fez então uma ameaça de recurso a este tipo de mecanismos. E um caso se calhar mais interessante ainda, e que nós sabemos não houve qualquer tipo de recuo em relação a este caso, tem a ver com a EDP versus Portugal. Portanto, não é a EDP, ali está a EDP entre aspas, porque obviamente não é a EDP, são os acionistas da EDP, portanto um grupo que inclui desde aquela companhia chinesa Três Gargantas até o BlackRock, uma petrolífera argelina, etc. Portanto, os acionistas da EDP ameaçaram uma ação contra Portugal. O que é que está em causa? Estão em causa os custos de manutenção de equilíbrio contratual, que já, portanto, várias indicações e estudos, até houve um estudo da Universidade de Cambridge que mostrou que isto de facto era uma renda excessiva, portanto o valor que se esperaria de um contrato deste tipo era 7,55 em termos de retorno, e o valor que pode ser calculado a partir do contrato é um valor implícito de 14,2. Neste caso, o processo de negociação destes contratos gerou, neste momento, uma investigação com 4 arguidos sobre corrupção ativa e passiva. Agora, independentemente dos contratos propriamente ditos já serem contratos questionáveis à partida, a EDP, mesmo dentro desses contratos, procurou, digamos, fazer uma cobrança abusiva. Portanto, independentemente, nem estamos a falar de receber aquilo que se esperaria dos contratos. Depois posso entrar neste assunto em maior detalhe se alguém tiver interesse, mas os relatórios, quer da Autoridade da Concorrência, quer da Reguladora da Energia, em vários governos diferentes, mostraram que havia uma cobrança abusiva por parte da EDP. E foi nesse contexto que recentemente o Ministério apresentou à EDP uma multa de 285 milhões de euros. Os acionistas da EDP então fizeram recentemente digo em passado setembro, uma ameaça de recorrer a estes tipos de mecanismo de arbitragem internacional para reaver este dinheiro. Portanto, isto é só para nós termos a noção de que Portugal também, em Portugal, esta questão também pode ser uma realidade. Já agora, também importa dizer o seguinte, como se vai ser claro na apresentação sobre o ISDS e também sobre o MIC, o ISDS, felizmente, está a ser cada vez mais um sistema que está a cair em descrédito, e a sua legitimidade é questionada cada vez por mais setores. Até vos vou mostrar ali uma citação da própria revista Economist, que é impressionante na clareza com que denuncia o ISDS como um verdadeiro roubo aos contribuintes por parte das multinacionais. É nesse contexto que estão a procurar que a Comissão Europeia e outros atores importantes estão a tentar procurar reformular o ISDS, mantendo o essencial,
mas para apresentar uma proposta que é apresentada como tendo outro tipo de legitimidade. E, de facto, eles respondem a um ou outro problema do ponto de vista processual. Há de facto, uma ou outra melhoria, mas estamos a falar de, no fundo, maquilhar um monstro, não é? Portanto, e é sobre isso que eu vos queria apresentar este vídeo muito curto, depois entraremos em maior detalhe. No exclusive court for corporations. Millions of people across Europe have protested against TTIP and CETA and made their point clear. No special rights for foreign investors to bring court action. This is not preventing the EU Commission from strengthening parallel structures of justice for corporations by proposing a multilateral investment court, MIC. Unlike private arbitration courts, the MIC is set to become a permanent institution employing salaried judges. Decisions of the court can be appealed at a court of instance. The EU Commission's proposal, however, is a red herring, because it retains all the key features of the Investor-State Dispute Settlement, ISDS. Foreign investors can still sue governments that they perceive as threatening their profits. They can circumvent domestic legal procedures and take their action directly to the new court for corporations. This could prove expensive for EU countries. It allows corporations to take action against increases to the minimum wage, bans against toxic waste sites, or Germany's decision to withdraw from nuclear power. States' fear of court action could lead them to soften laws or not to pass them at all. The court exclusively for corporations puts profit over democratic decisions. Corporations that violate human rights or environmental standards cannot be sued, neither by countries, nor organizations, nor individuals. With the MIC in place, implementing true reforms will become even more difficult, and arbitration rights will be cemented in place. But we don't need a system of parallel justice for corporations. We need to abolish the system. Furthermore, we need international regulations for corporations so they can be sued when they violate human rights or environmental standards. The plans of the EU Commission are still at an early stage. This is our chance. If we can make our voices heard now, we can still stop this project. Sign the appeal against the system of parallel justice for corporations. Este vídeo... O que é que eu fiz? Nem sabia que conseguia fazer isto. Desculpem lá. Só na anterior ainda... Aqui e aqui. Exato. Pronto, este vídeo, como vocês podem ver, tem muito conteúdo que é semelhante ao vídeo sobre o ISDS, mas não é por acaso, é mesmo porque na prática as diferenças são muito pequenas e isso depois vamos explorar em mais detalhe. De qualquer forma, esta proposta que agora está a ser feita é uma boa transição para a primeira grande vitória do movimento que veio a ser um movimento da Stop TTIP. Então eu vou passar para o slide seguinte. Portanto, na verdade, um sistema deste tipo já tinha sido proposto e na altura chamava-se Multilateral Agreement on Investment e em 98 esta proposta foi derrotada. Portanto, foi assim a primeira grande vitória do movimento que luta contra o ISDS. Este movimento foi crescendo, foi integrando associações ambientalistas, sindicatos, associações de defesa do consumidor, associações de juízes, associações... Bom, não sei o que é que eu tinha aqui, mas esta coligação foi se expandindo. A coligação não necessariamente toda em rede ou toda nas mesmas campanhas, mas em termos de, pelo menos, posições públicas assumidas